Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou feliz porque estamos juntos novamente, embora virtual, mas neste momento é assim que temos que fazer, não é? Lembrando então, tudo certo, material na mão, um lugar tranquilo, e hoje nós vamos começar a nossa aula de ciências, vai ser a nossa primeira aula de ciências. Como em matemática, eu também vou fazer uma revisão, tá? Por que fazendo revisão de tudo? Porque assim a gente recorda o que nós já trabalhamos e depois eu acho que fica melhor para a gente iniciar os capítulos novos, tudo bem? Então, olha, nós vamos recordar os 3 capítulos trabalhados de ciências. Nós trabalhamos sobre os cientistas, os animais e as plantas. Então, vamos lá, recordar um pouquinho sobre os cientistas. Os cientistas, vamos lá. Tem gente, né, que fala, eu quero ser cientista, eu acho muito legal. Vamos saber, então, como são os cientistas, o que eles fazem, quem são eles? Quem são? Ah, já sei. Eles são pessoas que utilizam de magia para realizar as práticas científicas. Será que é isso? Eles são mágicos? Eles fazem poções, eles fazem magias, transformam as coisas e resolvem tudo? Será? Será que é tipo este professor Antônio das Meninas Superpoderosas? Não sei. Ou o professor cientista, tem um nome difícil, Heinz, de Phineas e Ferb. Será que é assim que é ser cientista? Usar da magia para descobrir, para resolver problemas. Será? Não sei. Vamos ver? Sim ou não? Quem falou não? Acertou. Ser cientista não é usar de magia, né? Ser cientista é o quê? Tem que ter o quê? Fazer o quê? Como que é a vida do cientista? Como você pode ser um cientista? O que é necessário? Vamos lá, olha aí o garoto que vai dizer pra gente. Cientistas são pessoas que pesquisam algo, alguma coisa para melhorar o mundo em que vivemos. Eles podem investigar o passado, né? Aquilo que já foi. Eles podem pesquisar a cura de doenças raras e fazer muitas outras atividades. Então, vamos lá, pensando o seguinte, investigar o passado é descobrir, né, como que as pessoas viveram, como era o modo de viver, o que tinham. E a partir daí, o que pode ser feito agora, não é? Cura de doenças. Olha aqui, nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Esse Covid-19, esse vírus que chegou e mexeu com todo mundo, né? O mundo inteiro passa por uma situação difícil e delicada por conta dessa pandemia. E a gente sabe que os cientistas, tem sido falado muito, no mundo inteiro estão pesquisando o quê? A vacina, o medicamento para curar. Então, a função, o trabalho do cientista, né, dos cientistas, vamos dizer, é muito importante para todos nós, não é? Então, onde que eles trabalham? Vamos lá. Eles podem trabalhar em laboratórios, eles podem trabalhar no campo, eles podem trabalhar em escavações, né, para descobrir antiguidades. Então, em diversos lugares, os cientistas podem atuar. Os professores em pesquisas que sejam fora de laboratório, não é? Nos zoológicos, tem pesquisadores que vão ao fundo do mar, e assim, numa infinidade de lugares, tá? Então, a função, o trabalho dos cientistas é extremamente importante para todos, não é?
Olha aqui, ó, mais uma imagem do fundo do mar, tá? Então, para a gente pensar nos cientistas, eles são curiosos, estudiosos, fazem experimentos, e não é um só, eles precisam fazer muitos experimentos, testar muito, não é? Perguntar, e vão trabalhar em diversos lugares. E depois de toda a pesquisa, de todos os testes, os experimentos, é que eles vão contar o resultado de tudo isso. Quer dizer, a partir do momento em que estudou, pesquisou, testou, aí sim pode ser colocado em prática, tá? Então, eles têm uma atividade importantíssima. Nós estamos querendo, né, que os cientistas descubram para a gente, neste momento difícil em que passamos, a cura para essa doença, né, para o Covid-19, para uma vacina, algo que venha nos ajudar, não é? Então, tá aí a função de cientista. Agora, para ser um cientista, tem que ter muito estudo, muita dedicação, tá bom? Vamos lá. Nós também estudamos sobre a vida dos animais, tá? Os animais são os seres que habitam a terra. Entre eles nós temos aves, peixes, os anfíbios, os répteis e os mamíferos, tá bom? Cada uma dessas espécies tem uma característica, né? Então vamos pensar. Primeiro, mamíferos. São aqueles que mamam quando filhotes e têm o corpo coberto de pelos. Então nós podemos pensar, e você pensa aí também, que é mamífero. Qual animal é mamífero? O gato, o cachorro, o leão. E nós, seres humanos, somos mamíferos? Somos, não é? E tantos outros. Os peixes possuem o corpo coberto pelas escamas e eles vivem na água. As aves têm o corpo coberto por penas e voam. As penas, importante para o corpo, para a proteção do corpinho de cada espécie, não é? Os répteis são os animais que se locomovem arrastando a barriga no chão. Lembrando, por exemplo, jacaré, as serpentes, não é? Jabuti, tartaruga. E daí vem os anfíbios. Os anfíbios, eles têm um corpo liso, quer dizer, a pele deles não tem cobertura. E parte da vida deles acontece na água e parte na terra. Lembrando, né, o exemplo do sapo. O sapo começa a vida dele onde? Na água, não é? E parecem peixinhos, que são chamados os girinos. E depois de um período é que eles se transformam, sofrem a metamorfose e aí vão viver, então, fora da água, tá? Então, tá aí a característica de cada um deles, tá bom? Então, aqui a Pro colocou assim, ó. Vamos trabalhar aí. Pensa aí, ó. Assinale com um X qual dos animais abaixo é um anfíbio. Então, eu coloquei 3 exemplos. O jacaré, o sapo e o gato. Pensa. E eu dou a resposta aqui. Vê se você acertou. Aí, quem falou sapo, acertou. Aí eu coloquei uma outra atividade. Quais dos animais abaixo são répteis? Marque com um X. Então, vamos lá. Eu coloquei a perereca, um jabuti, a lagartixa e o macaco. Será que a perereca é um réptil? E o jabuti? A lagartixa, o macaco? Qual será? Vamos lá? Pense aí e acertou quem falou? Jabuti e lagartixa, tá? E aí eu pus aqui 3 nomes de animais que são mamíferos. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei leão. Você pode ter pensado o outro, né? Coloquei o morcego. O morcego é um mamífero que voa. E a baleia. A baleia é um mamífero que vive na água. E temos tantos outros, como a Pro já havia falado. Bom, então tá aí.
Vamos falar um pouquinho da vida das plantas, tá? As plantas também são seres vivos, como os animais, não é? E elas têm uma etapa de vida. Como os animais, como as plantas, são seres vivos, todos vão ter uma evolução. Nascer, crescer, se desenvolver, não é? Produzir um novo ou não e morrer, tá? É o ciclo vital que a gente pode falar. Então, vamos lá. A etapa de vida das plantas, que nós vamos ver agora. A parte das plantas e suas funções. Parte das plantas podem ser utilizadas como alimentos pelos seres humanos. As plantas, como a Pro estava falando, e os animais, que nós acabamos de ver, são seres vivos. E aí, eles possuem um ciclo vital. Ciclo vital. Nascem, crescem, se desenvolvem, podem produzir frutos ou não e morrem. As plantas. Os seres humanos e os animais, também seres vivos, possuem um ciclo vital. Vão nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir ou não e morrer. Então, esse é o ciclo vital das plantas, dos animais e dos seres humanos. Vamos lá? Aqui eu coloquei algumas imagens de plantas, olha. Essa daqui, a função dela, colorir, embelezar, né? Deixar os jardins bem alegres, bonitos, as nossas casas, as florestas. Aqui, uma imagem de plantas servindo de alimentos, que são várias, né? Além de servir como alimentos, tem muitas que são utilizadas para fabricação de roupas, fabricação de medicamentos. Então, as plantas têm muitas funções, não é? Cosméticos, né? Produtos de beleza, que são feitos a partir das plantas. Aqui eu coloquei uma que está para fazer um chazinho, né? Então, são vários os chás feitos a partir de plantas. Eu coloquei esse aqui é um agrião. O agrião, ele serve como alimento e serve para fazer medicamento. Alguém já deve ter ouvido dizer, existe xarope para tosse que é feito com agrião. Sim, e outros produtos também, tá? Outras plantas. Então, vamos lá. As plantas, elas têm partes e cada parte dela tem uma função dentro do desenvolvimento da planta. Vamos lá, então. Aqui eu tenho folha, flor, fruto, caule e raiz. Vamos ver a primeira função. Raiz. Bom, a raiz, ela é responsável por captar a água que tem no solo, sais minerais, que é o que vai fazer com que a planta cresça, né? E deixar a planta fixa no chão para que ela, a partir daí, se desenvolva. O que mais que nós temos? Vamos lá, o caule. Então, primeiro a raiz, a planta vai se desenvolvendo, o caule. O caule, ele tem uma função, ele vai ser o responsável pela sustentação da planta e distribuição dos nutrientes. Então, a raiz retira a água e os sais minerais. O caule vai distribuir esse alimento, esses nutrientes, para as outras partes. Vamos lá. Depois surgem as folhas. As folhas têm uma outra função, elas são responsáveis por captar a luz do sol e produzir o alimento. O alimento da planta, ele só vai ser produzido com a luz do sol, tá? Então, existe a necessidade de ter a luz do sol, tá? Para que, junto com a corzinha verde que tem na planta, ela consiga transformar em alimento. Daí virão as flores. As flores é a parte da planta que vai dar origem ao fruto. E o fruto
vai ser a parte da planta responsável por proteger as sementes e fazer com que outras plantas se desenvolvam. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa goiabeira, o passarinho vai lá, come, leva a sementinha que cai em um determinado lugar. O que vai acontecer? Se ali for um solo fértil, tiver condições adequadas, vai fazer com que outra plantinha se desenvolva. E assim é que as florestas se formam, não é? E temos uma grande quantidade de plantas, tá bom? Então, o fruto, ele é responsável por isso, para que outras plantas surjam.